Livro de Levítico, capítulo 23, verso 27. Por favor, meus irmãos. Talvez assim na sua Bíblia esteja também o dia da expiação como subtítulo. Versículo 26, vai dizer assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Expiação com letra maiúscula, eu já vou explicar o que é. Será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Eliminada é só um eufemismo para morto, tá? Aquele que não se arrepender vai morrer, é isso que ele está dizendo. Verso 30. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Até aí só, tá bom, olha para cá, por favor. Essa era a principal festa de Israel, dentre várias festas, conhecida como Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Esse ano caiu entre 8 e 9 de setembro, outubro. Acho que é outubro, se eu não me engano, próximo. Começa numa tarde e vai até a outra tarde. Só que não era apenas neste dia, o dia 10 do mês 7, como Deus falou. 10 dias antes já começava uma preparação. E como era essa preparação para a festa da expiação? As pessoas já vinham durante 10 dias relembrando seus pecados, seus feitos errados, de fato se arrependendo da sua vida errada, promíscua, dos seus pecados, e culminava no dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. Tanto é que em Israel, você não vê ônibus funcionando, você não vê nada. Só pessoas andando na rua. Lojas não abrem, as pessoas não fazem trabalho nenhum na roça, na cidade, lugar nenhum. Porque eles ainda trazem esse mandamento. É claro, né? Hoje nós não precisamos levar ao pé da letra, porque Jesus fez a expiação por nós, e eu vou explicar isso daqui. Mas era o dia, eu não sei se você já leu ou se você lembra, onde o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, ele entrava no Santo dos Santos. O tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio, que era o lugar mais comum. No átrio tinha o lugar santo, que era um lugar um pouco mais confinado. E no lugar santo havia um outro lugarzinho chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Naquele lugar ali ficava a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos dentro da arca, e a tampa do propiciatório. Neste lugar ninguém entrava, apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano. E que dia era esse? O dia da expiação, ou dia do perdão nacional. Alguns historiadores vão dizer que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada na cintura e alguns sinos pendurados nele. Por quê? Se ele tivesse em pecado, ele se achegasse aonde Deus manifestava a sua presença, ele morria. Consequentemente, ninguém poderia entrar para arrancá-lo de lá. Então, o que eles faziam? Deixavam a cordinha amarrada a partir do momento que eles percebiam. Faz muito tempo que o sino faz barulho, hein? Eita, acho que já foi. Eles, então, puxavam pela corda, porque ninguém podia entrar, a não ser ele. Ele chegava diante da Arca da Aliança, daquele móvel, né? Como se fosse um móvel quadrado, e ali ele oferecia o sacrifício. Ele matava um cordeiro e aspergia o sangue em cima daquela tampa, que era chamada de propiciatório, ou seja, o lugar que se faz propiciação, que se paga a conta, o lugar que a Bíblia diz é onde a ira de Deus é aplacada. Esta é a ilustração. Este é o exemplo. Deus irado, furioso com o homem pecador, porque ali estão os mandamentos que Deus deu a Moisés. O homem quebra esse mandamento. E para que Deus não fulmine o homem, essa tampa é colocada em cima, chamada propiciatório, onde tinha 2 querubins, um olhando para o outro. E o sangue do cordeiro era derramado justamente ali em cima. Para quê? Para que quando Deus olhasse do céu, ele não visse os mandamentos quebrados, mas ele visse sangue no lugar de pessoas que quebraram a lei de Deus. E com base nisto, diz a Escritura que Deus se manifestava, o povo tinha os seus pecados perdoados. Mas é claro, eles precisavam ter essa consciência que, para que os pecados deles fossem perdoados, não bastava fazer boas obras. Deus dizia e sempre disse que era necessário o derramamento de sangue. Esta era a única forma da ira de Deus ser aplacada.
Mas é claro, você lembra também, não morria bezerrinho apenas, cordeirinho apenas no dia do perdão nacional. Todo culto, pelo menos um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde era morto. Porque não havia aproximação de Deus sem derramamento de sangue. O homem pecador jamais conseguia se aproximar a Deus pelos seus méritos. Era necessário que houvesse derramamento de sangue. Não havia culto sem morte. Isso para mostrar para mim e para você pelo menos duas coisas. Primeira, que essa historinha aí de que Deus no Novo Testamento parece que Deus mudou. Deus é bonzinho, Deus converteu, não faz mal a ninguém. Mentira. Paulo diz que o salário do pecado é a morte em Romanos 6. E as pessoas sabiam disso aqui no Antigo Testamento também. Então nós vemos de fato um Deus irado para com o pecado, mas em contrapartida também vemos um Deus misericordioso para quando havia arrependimento da nação. Porque toda nação era chamada a se arrepender dos seus pecados. Ou seja, é o mesmo Deus que se ira contra o pecado. É o mesmo Deus que se compadece daquele pecador que tem o coração contrito, quebrantado e arrependido. O mesmo Deus que era implacável para com os fariseus religiosos. A Escritura diz que quando prostitutas chegavam diante dele, se arrependendo dos seus pecados, o Senhor estendia as mãos a ela. Ou seja, Deus sim, Ele é um Deus de ira e um Deus também de misericórdia. Nós não podemos separar a Deus. Esse é o problema talvez da pregação moderna. Eles tentam levar Deus para os extremos. Ou eles pegam o extremo do amor, aonde Deus, você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Pode levar a vida da maneira que você bem entender. O que importa é o quê? O que importa é o amor, porque Deus ama. Portanto, viva a vida da melhor maneira possível. Mas as pessoas também vão para outro extremo, que só pregam a ira de Deus. Até para falar que Deus ama, parece que fala com raiva, né? Que Deus é irado, Deus é irado, Deus é irado. E nós temos que entender que, de fato, essas duas coisas estão no mesmo Senhor. Não só graça ou só ira, não só justiça ou só amor, mas as duas coisas juntas. Por exemplo, olha o que João diz, João 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Conjunção aditiva, graça mais verdade. Não é graça ou verdade. Não, Deus anda junto. Sua graça e a sua verdade. Não há como dividir essas coisas. No Salmo 85, o salmista vai dizer assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Não há possibilidade de separarmos esses atributos de Deus, é o que diz a Escritura. Em Jeremias 31 ele também vai dizer assim: não é Efraim meu filho precioso, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Ou seja, eu falo contra, mas eu me lembro dele também. Agora, para muitos Deus é uma espécie de alguém bipolar, onde ele é ira. Normalmente, quando as pessoas pecam, se alguém peca, Deus, cadê a sua ira? Mas quando somos nós, Senhor é um Deus de graça. Não é assim que nós fazemos o julgamento? Esquecemos que Deus é o mesmo para eles e para nós também. Amor e justiça andam juntos. Oséias, capítulo 6, o profeta Oséias vai dizer assim: vinde e tornemos para o Senhor. Daí eles dão uma palavrinha um pouco dura, né? Porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fique em paz. Ele fez a ferida e ele ligará. Consegue perceber como que Deus, ele é um só? A graça e a verdade, o amor e a justiça andam juntos. Deuteronômio 32. Veja agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu sei que a maioria aqui já apanhou dos pais quando era menor. Alguns talvez apanhem ainda hoje, né? Se o seu pai dá umas boas cintadas em você, se a sua mãe dá umas boas chineladas, umas havaianas de pau no seu lombo, é porque ele e ela amam você de verdade. Porque quem ama, educa, quem ama, disciplina. É isso que a Escritura diz. É por isso que nós... Você percebeu que às vezes você está ali se esforçando para fazer o que é correto, você vê o ímpio, seu vizinho lá, cara, não faz nada certo. Daí de repente é um pisão que você dá fora da linha, de repente parece que um raio cai na sua cabeça. Bum! Nossa, mas o cara a vida inteira é errado, porque só comigo. Ora, porque você é filho? Se você não fosse filho, não tinha por que Deus te repreender. Pais naturais são assim, repreendem seus filhos porque eles amam, quanto mais Deus. Eu lembro até hoje, já falei para os irmãos, eu vou falar de novo. Cara, uma vez eu tomei uma surra. Se eu fechar o olho, eu lembro, minha mãe parecia o cinto, parecia o chicote do Beto Carreiro. Pá!
Nossa, Deus. Depois do banho ainda, sabe? Tira a toalha, menino. Cara do céu, essa surra foi dolorida. Só porque eu estava andando com os maconheiros nadando Paraíba, né? Nada tão grave. E eu lembro que depois que eu me tornei pastor, eu fui pregar numa clínica de recuperação. E um tanto de amigo meu que andava comigo, que ela me bateu por conta de andar com ele, estavam todos lá. Nossa, eu lembrei da surra, né? Falei, puxa vida, hein? Falei, bem nada. Será que se não fosse aquilo eu não teria seguido o mesmo caminho? Você é assim com seu filho, meu irmão e minha irmã. Se você vê o seu filho fazendo as coisas erradas e você passa a mão na cabeça dele, você não o repreende, a Bíblia diz que você não o ama, porque Provérbios diz que sim, aquele que retém a vara aborrece seu filho. Aborrece também é um outro eufemismo, na verdade ali é odeia. Esse é o significado da palavra. Aquele que não disciplina odeia seu filho. Se você é pai e você já repreendeu os seus filhos, eu falo fisicamente. Eu tenho certeza, não foi porque você... o Corinthians perdeu, vai apanhar, moleque. Pá, bati no moleque. É por causa disso que você bate? É por conta de coisas erradas. Isso significa que você não ama? Não, muito pelo contrário. Porque você ama justamente é que você faz isso. Com meus meninos eu acho assim. Eu bato e depois vem aqui dar um abraço no pai. Tortura, né? Mas é porque eu os amo. O Deus dos falsos profetas, ele também é o Deus do falso amor. Ele parece que não liga para os nossos pecados. E você pensa que isso é Deus ser bom. Isso não é. Isso não é o Deus verdadeiro. Um Deus que não se indigna contra o pecado não é um Deus verdadeiro. Porque olha o que diz Hebreus, que Deus não pode ver o mal. Agora, hoje em dia, vivemos a época do liberalismo teológico, onde as pessoas não acreditam mais que a Bíblia, de fato, ela é a palavra inspirada por Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Ou seja, algumas partes é de Deus, outras partes não. E a questão é a seguinte, como que nós fazemos? Como que nós tiramos base para saber o que é o que não é? Se a Bíblia apenas contém, ela não é a palavra de Deus inspirada. E é onde que nós vemos a igreja evangélica cada dia mais caindo. Onde igrejas sérias, como a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, ordenando pastores homossexuais. Não tem nada a ver com a presbiteriana do Brasil, nada a ver. Mas a presbiteriana do Brasil veio de lá. E olha como eles estão hoje. Por conta do liberalismo que começou na Europa, que migrou para os Estados Unidos e que tem entrado nas igrejas do Brasil hoje. O que nós vemos são pessoas a cada dia mais achando que são cristãs, mas perdidas, longe, longe de Deus. Isso que é divino, não é? Deus abomina o pecado. Mas toda vez que chega alguém diante dele com o coração quebrantado, contrito e arrependido, ele diz, eu te perdoo, meu filho. Só que não devemos esquecer, para que houvesse perdão para mim e para você, alguém teve que pagar o preço do nosso lugar. Aquele cordeirinho que era imolado ali no propiciatório, em todo culto, apontava para um cordeirinho que viria lá na frente. Ou seja, o que nos faz ter comunhão com Deus, ter os nossos pecados perdoados, diz a Escritura que é o sangue não daqueles cordeiros que morriam, porque não é necessário mais. Porque Jesus Cristo veio e morreu de uma vez por todas. João Batista, quando ele saiu do Jordão, disse, eis o Cordeiro de Deus, ele é ele quem tira o pecado do mundo. E com base nisso eu quero passar só alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali. O primeiro princípio, o perdão de Deus é ilimitado. Versículo 31, você pode acompanhar comigo? Levítico 23, 31. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Estava dizendo o seguinte, olha, isso aqui é um estatuto perpétuo, todo ano vai ter perdão. Todo ano, sem exceção. E é claro, em relação a nós também é a mesma coisa. A Escritura diz que o Senhor nos perdoou quando nós éramos ímpios, pecadores, carne de pescoço, filho do capiroto. Agora você acha que se você errar depois de crente, Deus não vai perdoar? Óbvio que vai. Sempre vai. O perdão, segundo algumas interpretações judaicas, você deveria perdoar, por exemplo, a pessoa que erra com você 3 vezes. Lembra quando Jesus pergunta, quantas vezes? Pedro pergunta, quantas vezes devemos perdoar, Senhor, meu próximo? 7 vezes? Pedro ali, ele foi um pouco exagerado, porque a interpretação era 3. Pedro, ele mais que dobra, né? Senhor, tá vendo como eu sou mais espiritual que esse povo todo? 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Lembrando, é apenas um símbolo de que o perdão é algo contínuo. Deve ser dado todo dia para aquelas pessoas que erram conosco. E como Deus exige de nós? Fazendo isto por nós. Por que ele diz que nós devemos perdoar o próximo e ter paciência para com o próximo? Eu sei que paciência, às vezes, a gente perde rapidinho, né?
Mas Deus diz que temos que ser pacientes, benignos, longânimos, de longo ânimo com o próximo. Por quê? Porque o Senhor é assim conosco. Olha o exemplo de Faraó no Antigo Testamento. Diz a Escritura que Faraó, Moisés chega e fala: Faraó, libera meu povo. O que Faraó fala? Coisa nenhuma. Liberar nada. Então, Moisés vai: Senhor, o homem lá não quer liberar não. Calma aí, praga na cabeça. Bum, primeira. Faraó se arrepende. E chama Moisés. Puxa, fiz errado. Ora para Deus aí arrancar a praga. E Moisés vai e ora. E o que Deus faz? Tira a praga. Daí, de novo, ele diz: vai ficar aqui, vai embora não. Outra praga. Então, ele vem e diz para Moisés de novo: Moisés, puxa, errei segunda vez, perdão, de novo. Fala para Deus tirar a praga. O que Deus faz? Tira a praga. 10 vezes seguida, até culminar com a morte do seu filho. Moisés, agora eu fui longe demais, agora eu errei. Ora para Deus tirar a praga. O que Deus faz? Tira a praga. Talvez você possa pensar assim: pastor, mas isso daí, ele não é um álibi para o pecado? Convenhamos, olha, até Faraó errava, Deus perdoava. Errava, pedia perdão, Deus perdoava. Errava, pedia perdão, Deus perdoava. Isso não é um álibi para a pessoa viver de qualquer maneira. Porque, olha, se é só pedir perdão que Deus perdoa? Claro que não. Claro que não é um álibi para o pecado. Sabe por quê? É só você olhar para Faraó. Ele começou com um tipo de punição. Deus perdoou. E as punições foram aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando até o filho morrer. Se você acha que compensa, claro que não compensa. Alguns dizem assim: mas é que Faraó ele não se arrependeu de verdade. Eu não sei dizer para você se ele se arrependeu de verdade ou não. Eu sei que a Escritura diz que ele se arrependeu e Deus perdoou. Pronto. É assim. É por isso que em 1 João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não diz qual é o pecado. Olha, alguns pecados eu não perdoo. Não, ele disse: olha, se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E Ele exige que nós sejamos pacientes justamente por conta disso, porque Ele é paciente conosco, Ele é benevolente conosco. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai falar sobre o amor, no capítulo 13. Capítulo maravilhoso. Ele começa dizendo assim: o amor é paciente. O amor tem paciência com o próximo. Por que nós devemos ter paciência para a pessoa que erra, que está do nosso lado? Porque Deus é paciente para conosco. Agora Deus tem uma paciência danada com você. Você não consegue ter paciência com o seu filho. Filha, pai, mãe, cônjuge. Devemos ter paciência. É por isso que no Salmo 23 Davi vai dizer no finalzinho, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Irmão, lembrando, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que, você lembra as lambanças que Davi fez, né? Coisinha pouca. Tinha um monte de mulher, mas, rapaz, a do Urias é da hora, hein? Vou pegar para mim também. E com um monte. Depois contou uma mentira. Matou o cara. Mas aí Davi vem e diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errava. Sabe por quê? Porque ele sabia: toda vez que eu errar, mas eu me arrepender de todo o meu coração, ainda que as consequências sejam graves. E Davi colheu muitas consequências horríveis. Um filho estuprando outra filha. Um filho matando outro filho. Um de seus filhos tentou roubar o seu reino. A espada nunca mais saiu da família de Davi depois desses pecados dele. Mas ele mesmo assim ainda diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque ele sabia: o dia de perdão do Senhor não é apenas o dia 10 do mês 7, mas é todo dia que nós, com o coração quebrantado, chegarmos diante do Senhor. Porque convenhamos, meu irmão, culpa é algo terrível. Culpa é algo terrível. A culpa do pecado nos impede de andar. Porque convenhamos, você peca no sábado à noite. Tem um pecado daqueles de empinar a carroça com gosto. Você acorda que dia? Que jeito? No domingo de manhã para vir ao culto. Ai, bora, ó, Senhor. É assim? Você quer passar longe daqui. Porque o pecado, o peso da culpa, nos faz caminhar com dificuldade diante do Senhor. Lembra quando chega um paralítico diante do Senhor e diz a Escritura que Jesus faz assim para ele: perdoados estão os teus pecados. Toma teu leito e vai para tua casa. Ou seja, o que impedia aquele homem de andar eram os seus pecados.
Da mesma forma, o que nos impede de andar em retidão com o Senhor são os pecados que nós trazemos a cada dia. Nas religiões, infelizmente, elas dizem assim, olha, você precisa fazer para que você então possa obter perdão. O cristianismo, ele inverte. É por isso que o cristianismo, ele é único. Ele diz, você precisa receber o perdão para que você então possa fazer aquilo que é correto. Do contrário, não tem como. Tem uma ilustração muito interessante. Conta que uma vez, um menininho, ele estava passando as férias na casa da avó dele, e está lá o Zezinho, e de repente matou o patinho preferido da avó. A avó tinha um monte, mas tinha um preferido. Aí, ele pensou, mas ninguém viu, vou enterrar o bichinho. Enterrou escondido. Então chegou na hora do almoço, depois que eles almoçaram, a irmã mais nova do Zezinho, sacana, né? Vó, o Zezinho falou que vai lavar toda a vasilha para a senhora do almoço hoje. O Zezinho, e eu falei? Falou, Zezinho. Eu vi o pato. Vó, eu vou. Toda a vasilha, tá comigo. Próximo dia, no café da manhã, vó, Zezinho vai lavar toda a vasilha do café. As férias inteiras, a irmã pentelha dizendo, vó, o Zezinho vai limpar a casa para a senhora. O Zezinho olhava para ela, eu vi o pato. Daí no final das férias, o Zezinho não aguentou a pressão. Disse, vó, eu matei, mas foi sem querer, vó, me perdoa. A avó dele disse assim, eu já sabia desde o começo, Zezinho, eu estava querendo ver até quando você ia ser escravo da sua irmã, levando essa culpa. Você percebeu que às vezes nós fazemos assim? Em vez de confessarmos os nossos pecados e abandoná-lo, nós vamos levando essa culpa e não lançamos aos pés do Senhor, e a vida acaba sendo pesada. É por isso que Provérbios 28:13, a Escritura vai dizer assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não adianta esconder. A avó vê, o irmão vê, alguém vê. Se ninguém vê, Deus vê. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e também deixar. Segundo princípio, perdão era algo solene, é o que diz o verso 27. Mas aos 10 deste mês sétimo será dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Afligireis a vossa alma. Se você já assistiu o filme de Lutero, você deve se lembrar. Ele pegava o chicote e se escoteava. A parte externa do corpo. É claro, Deus não está falando da parte externa, está falando principalmente da parte interna. Afligir a alma e não o corpo. Tanto é que o povo, como símbolo de arrependimento, eles se vestiam de pano de saco, colocavam cinzas sobre a sua cabeça e vinham confessando os seus pecados. Isso era necessário. Era por isso que o perdão era algo solene. Você precisava confessar de fato aquilo que você tinha feito, aquilo que talvez ninguém sabia. Assim como Jacó diz na Escritura que, determinada vez, ele tem um encontro com Deus, com o anjo do Senhor, e começa a batalhar a noite toda até o dia raiar. E diz a Escritura que depois ele lutar com o anjo de Deus, ele vence o Senhor. Sabe como? O dia estava amanhecendo, então o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Jacó significa trapaceiro. A versão portuguesa de Jacó é Tiago. Não estou dizendo que estou Tiago trapaceiro, não, tá? Jacó significa trapaceiro. Ou seja, como que ele vence a Deus? A partir do momento que ele diz assim, meu pecado é a trapaça. Eu engano as pessoas. Eu sou trapaceiro. É isso que é necessário fazer no dia do perdão. Não apenas no dia 10 do mês 7, mas todos os dias. É necessário que nós venhamos de fato a confessar os nossos pecados de forma correta. É reconhecer o nosso pecado e abandonar o nosso pecado. Mas você percebeu como que na maioria das vezes nós fazemos uma oraçãozinha rapidinho, parece um Nissim hoje, né? 3 minutos está pronto. O Senhor me perdoa por todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Não é necessário sermos específicos. Afligir a nossa alma, meu irmão, é lembrar do seu erro, do prejuízo que você trouxe para você, do prejuízo que você trouxe para os outros, para você de fato ver a gravidade daquilo que você fez. E então depois de afligir e se sentir mal, esse é o objetivo. Não, se o pecado não traz tristeza para você, você precisa colocar em xeque a sua conversão. Se você peca aí para você, não, está tranquilo, tem alguma coisa errada com você. E depois que nós afligimos a alma, é necessário que venhamos de fato a orar para que Deus nos traga paz. Não que nós sejamos
reféns de sentir. Claro que não. Mas a Escritura diz, né, que nós devemos orar até que a paz de Deus venha completar o nosso coração, venha preencher o nosso coração. Gostaria de fazer uma pergunta. Pensa comigo. Eu não preciso responder, tá? Uma pergunta retórica, você responde na mente. Você acha que um cristão verdadeiro, ele peca? Não, eu vou dar um pecado específico. Você acha que um cristão verdadeiro, um homem de Deus de verdade, você acha que seria possível um homem de Deus cometer adultério? Hein? Eu não digo crente de fachada, não, crente de verdade. Se esse pastor, se nele está o Espírito Santo, jamais ele vai cair num pecado desse. Será? Lembra de Davi? O pastor Davi não era crente na época. Claro que era. Davi começou a negligenciar alguns princípios básicos enquanto o povo estava na batalha. Davi estava no palácio. Enquanto o povo estava em guerra, Davi estava na sua casa. Enquanto a Arca da Aliança estava no campo de batalha, Davi estava tranquilo, acordando às 10 da manhã e assistindo Fátima Bernardes. Davi caiu. O homem segundo o coração de Deus. Qual que é a diferença? A diferença é que o crente, quando erra, por mais grotesco que seja o seu pecado, ele diz: como eu fui fazer isto? Como que eu não percebi que essas pequenas coisas foram me levando para o fundo do poço? E ele se envergonha, e ele pede perdão, e ele se arrepende. Diferentemente do ímpio. O ímpio não. O ímpio sai com a vizinha, com o vizinho, com o papagaio, com o periquito, com todo mundo. E o que ele faz? Ele sai, chega no outro dia, na segunda-feira, no serviço. Rapaz, não sabe quem que eu peguei? Jorjão. Até o Jorjão rodou. Peguei todo mundo. E se vangloria. Essa é a diferença do crente para o ímpio. O crente diz: Senhor, errei. Ele faz como, lembra o publicano que lá do fundo não tinha nem coragem de erguer a cabeça e diz: Senhor, se propício para comigo, pecador. O ímpio não. O ímpio se vangloria dos seus erros. E Davi tem um porém. Davi errou? Sim, errou feio. Mas Davi consertou o seu erro. O que Davi fez? Casou. Lembra? Ele não tinha adulterado com a mulher? Pô, o marido morreu, o que eu faço? Vamos casar agora, não tem alternativa. É isso que se espera de casais, por exemplo, que vivem amaziado, que têm relações íntimas antes do casamento. O que se espera é que eles consertem. De que forma? Parem, vai um para cada lado, ou casa e resolve o problema. Não importa quantas vezes você errar, o que importa é você estar disposto a levantar e dizer: eu vou consertar o meu erro. Eu não farei mais isso daqui. Uma vez veio um adolescente conversar comigo, triste, porque ele tinha feito umas besteiras lá, e disse: pastor, acho que eu não sou crente coisa nenhuma. Falei: por quê, irmão? Ele começou a dizer o pecado dele, eu não aguentei, comecei a rir. Ai, Jesus amado. Falei: pastor, mas eu estou aqui angustiado, o senhor está rindo. Eu acho que eu não sou crente. Falei: moleque, eu tenho certeza que você é. Quando você fazia essas coisas aí, antes, você ficava desse jeito? Afligido, preocupado? Não. Olha como você está agora. Todo preocupado, e o que eu fiz? Envergonhei em nome de Deus, em nome da igreja. Tem o nome do senhor, pastor. Vamos empurrá-lo. Por que pastor que é esse que não ensina? Esse é o sinal que você, de fato, é cristão genuíno. Não que você não erra, mas que quando nós erramos, nós nos arrependemos e o pecado nos machuca, porque sabemos que ferimos não apenas a nós, não apenas o próximo, mas o pecado fere principalmente a Deus. E isso prova que a pessoa se arrependeu de verdade. Diferentemente do fariseu. O fariseu estava lá no pecado e achava que era bom, estava contente consigo mesmo. Agora não. O cristão genuíno, de fato, ele sempre acha que tem que melhorar. Essa é uma prova. Você sempre pensa dessa maneira? Puxa, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu não consegui vencer essa parte ainda. Pô, esse pecado, vira e mexe, eu dou uma caída. Eu preciso ser alguém melhor. Isso que se espera do cristão genuíno. O perdão era algo solene, reconhecimento de pecado e aflição da alma, para que as atitudes pudessem ser mudadas. Terceiro, o perdão era para pecadores arrependidos. Já estou encerrando. Verso 29. Acompanha comigo, diz assim: porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. O perdão ele era para pecadores arrependidos de fato. Pensa comigo. No dia do perdão, quem pecasse morria. Dá para entender um negócio desse? É meio louco, né?
Tem uns paradoxos na Escritura que às vezes a mente da gente buga, como fala um linguajar mais jovem. Mas em 1 João, capítulo 1, João vai dizer assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Calma aí. Então, se a gente andar na luz, o sangue de Jesus nos purifica do pecado? Então, está dizendo que até quem anda na luz às vezes erra? Exatamente isso que ele está dizendo. Não é o fato do Espírito Santo ter iluminado o nosso entendimento, preenchido o nosso vazio no coração, feito morada em nós, que automaticamente nunca mais erraremos. Isso é um engano. Mesmo quem está na luz erra, diferentemente do ímpio que vive no erro. Eu ia dar uma ilustração, mas aconteceu exatamente o que eu ia falar hoje cedo. A hora que a gente estava ensaiando aqui o louvor, eu falei: filho, pega um pouco de água para mim. E ele veio com um copinho de água aqui, o do meio, né? E deu um tropicão aqui. E jogou água para tudo que é lado, mas o copo continuou ali. Ele molhado, o chão molhado, o copo ali. Filho, eu ia falar disso, eu sou quase profeta, né? Ele não quis errar. Foi um acidente. Tropeços acontecem. Diferente. Filho, pega um pouco de água para o pai. Pai, sobe. Pá! Minha cara. Já é algo pensado. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Por mais que Davi arquitetou o pecado dele, mas o pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Se andarmos na luz, o que se espera de nós é que os nossos erros sejam fatuais, esporádicos. Não que tenhamos uma vida no erro. Eu não estou dizendo que conversava com o irmão durante muito tempo, o irmão depois, na igreja, batizado, ainda não conseguia largar o cigarro. Só que ele lutava diariamente contra aquilo. Eu não sei porquê, meu irmão, às vezes Deus pega uns e liberta assim de uma hora para outra e outros de forma gradativa. Não sei como Deus age. Por que Deus age assim? Mas eu via dia a dia, ele quando tinha que fumar, ele ia escondido, na empresa ele ia escondido da esposa, mesmo a esposa sabendo. Diferentemente de um outro rapaz, né? Irmão que montou meu guarda-roupa. Ele está lá em casa, daqui a pouco ele não está conseguindo montar o guarda-roupa. Pastor, dá um licencinho, eu vou ali fora pecar um pouquinho. E foi fumar. Ele já foi preparado. Ele me encontra na rua e está com isqueiro, com cigarro. Ô, pastor, a paz do Senhor. Diferente. Uma pessoa que está lutando contra o negócio, da pessoa que realmente não se importa nem com o que os outros vão pensar. Em Apocalipse 12 diz que o acusador dos nossos irmãos nos acusa de dia e de noite. Porque de fato é isso que o diabo faz. Pastor, mas eu caí em pecado. Você sabia que o fato de você cair em pecado pode ser justamente a prova que você é crente? A prova que você caiu. Ora, porque se você é ímpio, você já está no chão. Você vive no chão. Agora não, o cristão acontece. Cair, levantar e se esforça para nunca mais errar. E eu e você só vamos vencer as nossas lutas diárias se de fato nós acreditarmos no perdão que o Senhor nos liberou e saber que sim, devido ao Espírito Santo habitar em nós, nós podemos andar em novidade de vida. Pedir perdão e às vezes se sentir mal, normal. Mas se você continua acusado por conta dos seus pecados, às vezes já é o diabo enganando a sua mente. Falando a sua mente, dizendo, não sei não, hein? Crente, já aconteceu isso com você ou não? Crente faz isso? Às vezes o diabo usa até a boca da pessoa para falar exatamente essa frase, né? Isso que é crente, mas isso não fosse, hein? Terrível. Devemos, toda vez que cair, levantarmos e dizer, Senhor, livra-me desse erro, porque o pecado nos afasta de Deus. O perdão nos aproxima do Senhor. É por isso que religião significa religar, ou seja, nós tínhamos rompido a nossa ligação com o Senhor. Então Jesus Cristo, mediante seu sangue, vem para fazer a reconciliação. E você só vai se reconciliar com Deus, meu irmão e minha irmã, a partir do momento que você saber que o perdão de Deus na cruz do Calvário, o sangue dele derramado, é o que faz com que nós possamos nos achegar ao Senhor. Porque o pecado ele só vai a cada dia mais te separar, te levar para longe. E você precisa se arrepender, se humilhar, afligir a sua alma o quanto antes para que você possa ser reconciliado. Uma vez eu ouvi uma história, eu achei muito interessante. Na Espanha existe um nome que é comum demais, que é o nome de Paco. Hoje em dia, no Brasil, Rafael é um nome bem comum, né? Tudo que é lugar tem.
E tinha um rapaz, um homem que trabalhava no jornal, ele brigou com o filho dele, fazia alguns anos já que não falava com o filho dele. Então, como ele tinha uma coluna no jornal, ele escreveu lá: querido Paco, gostaria de reconciliar a nossa amizade. Perdoa o que eu fiz, e a prova que você me perdoa e que você quer reconciliação é que você vai estar na praça tal, no banco, às 3 horas da tarde. Só que ele não colocou o nome dele. Então, no dia que ele tinha colocado, que ele estaria no banco da praça às 3 horas da tarde, apareceram 800 pacos querendo reconciliação. Para você ver o tanto de pessoas que estão por aí, divididas dentro da sua própria casa, sem reconciliação com seus pais, sem reconciliação com o cônjuge, com os filhos, e principalmente sem reconciliação com o Senhor. E quarto e último princípio para encerrar: o dia do perdão só tem sentido para pecadores. Eu acho que é dia 8 de outubro, se eu não me engano. É o Dia Mundial da Visão. Acho que é 10 de outubro. Dia Mundial da Visão. Você já parou para pensar o que você vai fazer nesse dia? Já? Nada. Por quê? Para você não tem graça. Por que você não comemora o Dia Mundial da Visão? Porque você enxerga. Então para você não faz tanta diferença. Da mesma forma, se você é uma pessoa saudável, para você não faz muita diferença o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, porque você não tem essa doença. O Dia do Perdão, ele só tinha sentido para quem se via como pecador. Essa é a diferença. Para aquelas pessoas que se achavam boas demais, era apenas mais uma festa. Vamos lá fazer uma festinha com o povo lá. Vamos participar da festa que é obrigatório. Ou seja, quem não se via como pecador era apenas mais um dia. Da mesma forma, na época de Jesus não havia cura para a lepra, como eu preguei sobre o leproso algumas semanas atrás. O leproso, ele era afastado do convívio da família, afastado das pessoas, de todos. Imagina que então apareça uma pessoa e diga assim: olha, eu tenho a cura para a lepra. E você não é leproso. Você vê o cara falando: bacana, hein? Chique negócio. Legal. Se você é o leproso, você tivesse aquela doença incurável, e alguém vem e diz: eu tenho a cura para a lepra, para você ia ser um dia muito diferente. O dia do perdão, ele só tem significado para aquele que se vê como pecador. Quem reconhecia os seus pecados no dia da expiação, ele saía de casa sabendo que, olha, ainda há esperança para mim. O Senhor perdoará os meus pecados, por isso eu vou adorá-lo. Por isso eles jejuavam, por isso eles afligiam a sua alma, porque eles sabiam: o Senhor vai me limpar, o Senhor vai me purificar. É por isso que prostitutas podiam no dia do perdão falar: Senhor, me lava, me purifica, limpa a minha alma. Diferentemente dos religiosos, que para eles era apenas um dia a mais ou um dia a menos. Quem não se viu como pecador não acha valor nenhum na cruz do Senhor. Eu sei que algumas pessoas de forma errada dizem que não se importam com doutrina, por exemplo, sobre a doutrina da cruz, da expiação, que é essa doutrina aqui de alguém expiando os nossos pecados, né? Pagando o preço dos nossos pecados, alguém limpando os nossos pecados mediante sangue. Eles não ligam para essa doutrina da expiação, propiciação, redenção, porque eles dizem assim: o que importa é o amor, a gente tem que amar. Para essas pessoas a mensagem da cruz é irrelevante, porque é apenas um mártir, apenas um artista hollywoodiano morrendo naquela cruz por amor ao povo. E ele não consegue entender que é por amor a ele, que é para que os pecados dele fossem purificados. Isso faz toda a diferença. Nós hoje só estamos aqui, nós somos cristãos só por conta deste dia, porque um dia, de fato, aquele sacrifício dos cordeirinhos ali se encerrou, porque Jesus Cristo na cruz, quando ele dá aquele brado: está consumado, então aquele sangue dele é vertido na cruz. A Escritura diz que depois deste dia não houve mais sacrifício. E eu e você precisamos entender que a única coisa que nos faz ter reconciliação com Deus é o sangue do nosso Senhor. A única coisa que de fato pode, meu irmão, perdoar o meu e o seu pecado não são as nossas boas obras. Eu sei que algumas religiões, elas dão algumas regras, e boas regras, do tipo: não roube, não furte, não adultere, não mate. Mas elas dizem essas regras: ajude o velhinho a atravessar lá a rua, dou a cesta básica, mas com o objetivo seguinte: olha, se você fizer isso daqui, você vai receber a recompensa depois. Ou seja,
O seu pecado vai ser purificado, as suas maldades com base nas bondades que você faz. Então parece uma balança. Se você é muito mal, você precisa fazer mais bondade. Se você é mais ou menos faz menos bondade. Mas isso não é verdade. Para mim, pelo menos, não funcionava. Se eu tivesse que pagar pelas minhas maldades com boas obras, 100 vidas não seria o suficiente. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais conseguimos ver o quão somos maus. E para encerrar, tem um episódio no livro Caçador de Pipas que é bem interessante. 2 rapazes correndo atrás de uma pipa e de repente a pipa cai numa viela e os dois são muito amigos. E então um diz assim: deixa que eu pego a pipa para você. E aquele rapaz vai pegar a pipa. Nisso entra um monte de brutamonte naquele corredor, naquela viela ali. E começa a espancar o rapaz. E bate. E começam a abusar sexualmente do rapaz até que ele morre. E aquele amigo dele de longe vendo sem poder fazer nada. Anos mais tarde, esse rapaz que morreu, ele tinha um filhinho pequeno. Anos mais tarde, chega alguém e diz assim para aquele rapaz, aquele amigo que sobreviveu, que assistiu a cena. Diz assim: olha, lembra o seu amigo que morreu por conta da pipa que ele foi pegar para você? Ele tem um filho. Ainda há a possibilidade de você reparar o seu mal. Ajude-o. Faça tudo o que você puder para o filho dele. Para que então, tudo aquilo que você viu de errado, porque ele morreu por conta de você, ele foi pegar a pipa para você, você queria. Mas há uma possibilidade de você reparar o seu mal. Faça o bem para o filho dele. Ou seja, faça boas coisas para compensar os seus atos ruins. Isso é mentira. Isso não funciona. Pelo menos não no cristianismo. Nada pode tirar o peso do nosso pecado. Nada. As suas maiores bondades não chegam perto das suas maldades. Apenas o sangue de Jesus Cristo, de fato, pode tirar o fardo da culpa, da angústia, do pecado, do erro das nossas costas. Somente os feitos de Cristo, de fato, podem apagar os nossos malfeitos. O cristianismo não é igual ao espiritismo, que você vai fazendo bondade para você recompensar as suas maldades. Não. O cristianismo ele é singular justamente por conta disso. Ele olha para você e diz: não tem como você pagar pelas suas maldades. Alguém precisa pagar por você. E se você de fato acredita que alguém pagou, que há 2000 anos atrás o seu pecado, o meu pecado estavam lá cravados na cruz de Jesus Cristo, como diz Paulo, o escrito de dívida que era contra nós removeu inteiramente encravando na cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus e olhamos e cremos e falamos que, olha, por mais que eu me esforce para ser bom, e eu vou me esforçar o máximo que eu puder. Mas hoje a minha salvação não depende da minha bondade, eu só estou aqui porque o sangue de Jesus me lavou. Essa é a diferença básica do cristianismo. As outras religiões, elas salvam pessoas boas. Seja bom para que você alcance a salvação. É assim o budismo: faça bondades para que você alcance o nirvana. O cristianismo ele é diferente. O cristianismo, que eu digo, o cristianismo autêntico. O cristianismo diz assim: olha, não importa as suas bondades. Você precisa acreditar que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que a sua dívida só vai ser saldada se você crer no seu sangue derramado. O cristianismo ele salva pecadores. E é por isso que ele é a única religião que salva de verdade. Porque as outras religiões salvam apenas pessoas boas. Consequentemente, não salvam ninguém. E se nós estamos aqui hoje, como diz o autor de Hebreus, tem depois ousadia para entrar no Santo dos Santos, ele termina o versículo dizendo assim: pelo sangue de Jesus. Ou seja, o que nos faz ser aceitos por Deus, o que nos faz ter perdão do Senhor, é saber que um dia Jesus Cristo pagou a dívida dos nossos pecados. Amém, meus irmãos?